Dia 14 de maio é o dia da conscientização da apraxia de fala na infância. Por isso, esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Julie Gotchal, sou fonoaudióloga infantil, atuo com distúrbios da comunicação com enfoque no autismo. Hoje falaremos sobre a apraxia de fala na infância, o que é, quais são os principais sinais de alerta e as formas de tratamento. Então, aqui em vídeos anteriores já expliquei um pouquinho para vocês a diferença entre linguagem e fala. A apraxia de fala na infância é um transtorno de fala, um transtorno a nível neurológico que vai desencadear uma dificuldade da criança produzir aquela fala. Então, é uma dificuldade de planejar, programar os sons da fala. Então, para vocês conseguirem entender melhor, quando nós vamos falar, a gente vai envolver três grandes áreas: o cognitivo, a linguagem e aí o planejamento motor de fala, a produção dos sons. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, então eu quero falar copo. Eu vou pensar na palavra no copo, então eu vou pensar no que é o copo, na forma física do copo, que é o meu cognitivo. Eu vou então buscar na parte de linguagem a palavra copo. Então eu vou pegar a palavra copo. E aí eu preciso planejar motoramente os aparatos que eu preciso usar, articulatórios, para conseguir então produzir essa palavrinha copo. E as crianças com apraxia de fala na infância vão ter dificuldade justamente nesse terceiro pilar, que é o planejamento motor de fala. Então, nesse momento de planejar esse som, de programar esse som, ela vai ter uma dificuldade. Então, essa é uma explicação bem simplificada do que é a apraxia de fala na infância. Na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês alguns artigos para vocês poderem se aprofundar no tema e também alguns sites que vão ter informações bem importantes. Então, quais seriam os principais sinais de alerta de apraxia de fala na infância? Como a gente falou, a criança ela vai ter essa dificuldade de planejar e programar esses sons, mas ela vai compreender muito bem o que ela quer falar, e o que ela está ouvindo, e vai compreender o que as pessoas estão falando para ela. Então, um primeiro sinal de alerta é que a gente vai ter um gap importante entre o que a criança compreende e o que ela consegue falar. Então, a gente vai ter uma diferença entre o vocabulário receptivo dela, o que ela ouve, e o que ela consegue falar. Então, esse é um principal sinal de alerta. Um segundo sinal de alerta importante são bebês silenciosos, crianças que têm dificuldades em balbuciar sons, em produzir sons. Então, um sinal de alerta importante é quando a gente recebe a queixa da família. Ele é um bebê muito silencioso, um bebê muito quietinho, que não produzia sons, que não imitava sons. Então, esse é um segundo sinal de alerta importante. Um terceiro sinal de alerta importante é justamente a imitação. Então, você fala para a criança um som e ela não consegue imitar um fonema, uma frase, uma palavra. Então, essa dificuldade na imitação. Então, esses são os três sinais de alerta importante para a gente pensar no diagnóstico de apraxia de fala na infância. E quais são as formas de tratamento desse diagnóstico? Então, o tratamento ele vai ser feito pelo fonoaudiólogo e muitas vezes ele também pode ser feito por uma equipe multidisciplinar, incluindo terapeuta ocupacional, educador físico, psicólogo. Mas falando um pouquinho da área da fono, a gente vai trabalhar com essa criança pensando no planejamento motor de fala. Então, a gente vai fazer uma terapia baseada em princípios motores de fala. O que é isso? Isso vai envolver uma terapia com bastante feedback. Então, a criança fala e eu preciso ajudar ela a entender de que forma ela pode melhorar a produção desse som. Porque na cabecinha dela, ela está produzindo aquele som da forma como ela deveria. Então, a gente vai precisar ajudar ela dizendo: põe mais força na boca, abre mais, fecha mais. Então, esse é um dos princípios de aprendizagem motora. Um outro princípio importante é a repetição. Da mesma forma que se a gente for para a academia uma vez por semana a gente não vai ver muito resultado, a terapia de apraxia de fala também é assim. Uma vez só por semana a gente não vai ver resultado, porque a gente está falando de musculatura, de questões motoras de fala. Então ela tem que ser uma terapia intensiva e com bastante repetições. E a terapia também, a terapia mais indicada e mais baseada, a terapia baseada em evidência, são as terapias com pistas multissensoriais, que vão envolver vários componentes. Então podem envolver uma ajuda física, podem envolver uma ajuda auditiva, então ela vai envolver multifatores. E isso a gente tem hoje, algumas técnicas já validadas e com base científica, como a técnica PROMPT, que veio para o Brasil recente e está sendo bem disseminada aqui, que é uma técnica que vai usar a ajuda física. Então a nossa mão, os fonoaudiólogos vão lá na criança fazer os sons e fazer esse papel que o cérebro dela deveria estar fazendo, que é explicar para ela onde aquele fonema é produzido. Então, de que forma ele é produzido. É uma técnica aplicada por fonoaudiólogos que precisam ter uma formação específica para isso.
Além disso, um outro ponto importante que eu não falei é o que a apraxia de fala ela pode estar relacionada com outros transtornos. Então a gente pode ter a apraxia de fala junto com autismo, com síndrome de Down. Então por isso a gente precisa de um fonoaudiólogo experiente na área para conseguir diferenciar e entender se a terapia da criança ela precisa ser voltada ou não para esses princípios da terapia da apraxia de fala na infância. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like aqui, de compartilhar com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo e se inscrever no canal para receber sempre a notificação dos nossos vídeos. Tá bom? Um abraço!